Muito bem, meus irmãos, amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus mais uma vez. E depois da nossa pausa, por ocasião da nossa conferência, a terceira conferência de exposição bíblica, a Palavra da Videira, graças a Deus, dias abençoadíssimos, dias de ter uma dieta um pouco diferenciada. Cá estamos nós de volta ao feijão com arroz, de volta à nossa rotina, o que é bom. De volta àquilo que o Senhor tem abençoado a nossa igreja a cada semana. E para aqueles que não sabem, você que nos visita, a nossa igreja está caminhando no Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos chegar até o capítulo 9, nós já passamos da metade. E já estamos nos caminhando, na verdade, no Evangelho, que é um Evangelho curto, a uma etapa definitiva em que o Senhor já começa em uma direção mais definida para o Calvário. Mais uma vez, nesse texto que nós vamos ler, temos um cenário, uma atmosfera como se fosse de um retiro na vida do ministério de Jesus e seus discípulos. 6 dias depois do episódio do seu diálogo com os discípulos que vimos semana retrasada, onde Jesus pergunta primeiro quem o povo, os de fora, diziam que ele era. E depois, segundo, pergunta quem os discípulos, os de dentro, diziam que ele era. E aí ele ouviu, irmãos, Jesus ouviu a resposta magistral de Pedro: tu és o Messias, tu és o Cristo. E logo depois ele ouviu a mancada magistral de Pedro, quando tentou censurar a Jesus, porque ele falou sobre a sua morte e o seu sofrimento e a sua morte. Quer dizer, Pedro, como eu disse naquela ocasião, faz um gol de placa, depois dá uma canelada para fora, ao mesmo tempo, porque ele não entendia muito do que ainda ele precisava entender. E agora, irmãos, diferente dos outros textos que são logo e imediatamente antes, agora Marcos sinaliza que se passaram 6 dias até que o Senhor ensinasse a eles uma nova lição importante. Antes de eu falar ela, vamos lembrar o nosso tema de todo o Evangelho de Marcos, que é o que está projetado ali. Não é muito nosso feitio, mas vamos ler juntos? Vamos lá. O servo de Deus traz salvação, resgatando o perdido, a oferecer a si mesmo e em seu lugar. Esse é o tema do Evangelho de Marcos. E aquele perdido lá em cima sou eu. E é você. Jesus, o servo de Deus, veio para buscar e salvar aquele que estava perdido, veio servir, doando a si mesmo. Mas agora no texto de hoje, nós vamos aprender uma outra lição, particularmente do texto de hoje, que é a seguinte: a natureza gloriosa do Messias nos coloca seguros naquele que é o centro de tudo. A natureza gloriosa do Messias nos coloca seguros naquele que é o centro de tudo. E o texto de hoje, meus irmãos, é muito conhecido, é o texto da transfiguração. É o texto em que Jesus vai tomar alguns poucos discípulos, 3 na verdade, vai subir ao monte e lá eles vão ter uma experiência tão arrebatadora, tão maravilhosa, que eles querem ficar lá para sempre. Eu também ia querer. Porque eles ficam impactados em ver algo inédito na sua vida, mas em particular no seu convívio com o Senhor Jesus. Marcos capítulo 9, versículo 1 até o versículo 13. Vamos ler juntos, irmãos? Do 1 até o versículo 13. E assim hoje, ouvir aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer na 18ª parte da exposição de Marcos. Diz assim a palavra do Senhor, toda a igreja junto? E lhes disse: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas,
uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhes perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. A natureza gloriosa do Messias nos coloca seguros naquele que é o centro de tudo. O primeiro texto de hoje, meus irmãos, a primeira parte do texto de hoje, que vai do versículo 1 até o versículo 3, introduz para nós, como eu falei, uma passagem extremamente conhecida. É muito difícil que algum cristão, pelo menos um cristão de verdade, que lê a Bíblia e tudo, né? Nunca tenha lido este texto. É um texto sui generis, único, porque é uma experiência que não se repete. É uma experiência que não tem outra ocorrência nos evangelhos, só esta. E nós vamos, meus irmãos, extrair de um texto como esse hoje 3 importantes lições para nós a respeito do nosso relacionamento com Jesus. Eu quero chamar a sua atenção porque é muito fácil nós construirmos uma ideia sobre Deus e sobre Cristo. Mas mais importante do que essa ideia é que ela seja questionada, como nós vimos hoje pela manhã, pela régua da palavra de Deus. Que ela seja comparada para nós possamos olhar, será que eu estou crendo mesmo no Jesus da Bíblia? Ou em um que eu inventei? Será que eu estou crendo mesmo no Jesus da Bíblia? Ou um que eu importei das ideias, talvez da mídia, do filme que eu assisti, ou de um livro que eu li? Isso é importante, meus irmãos, porque nem todo livro que fala de Jesus, fala do Jesus da Bíblia. Nem todo livro que tem a pretensão de poder nos explicar quem é Cristo, explica à luz da palavra de Deus. E nós vamos ver, meus irmãos, que um dos objetivos de Jesus ter subido aquele monte hoje era corrigir, e ele já vem fazendo isso, a ideia que os discípulos têm sobre ele. Isso é importantíssimo, porque dali já há alguns meses, Jesus não estaria mais com eles. E eles teriam a incumbência de proclamar a Cristo, assim como nós. E eu não posso, e nem eles podiam proclamar um Cristo diferente daquele que ele verdadeiramente é e aquele que está na palavra de Deus. Do versículo 1 até o versículo 3, o texto de hoje vai nos ensinar o seguinte: a natureza gloriosa do Messias revela quem ele é para os que o seguem. A natureza gloriosa do Messias revela quem ele é para os que o seguem, porque na narrativa que nós vimos hoje, não tem o povo, não tem a multidão. Na verdade, não tem nem os 12, apenas um grupo restrito dentre os apóstolos. O reino de Deus, expressão muito conhecida na Bíblia, possui alguns significados nas Escrituras. Em essência, na verdade, ele sempre existiu, porque Deus sempre reinou sobre tudo. Deus sempre esteve soberano sobre toda a criação. Mas o reino de Deus também significa o governo de Deus sobre a vida daqueles que se convertem a Cristo. Mas o reino de Deus também significa que no final dos tempos, o Senhor Jesus reinará, assim como ele reina nos céus, ele reinará na terra, estabelecendo o seu reino sobre a terra. Mas aqui no nosso texto, a promessa que nós vemos é de um avant-première, de uma amostra anterior daquilo que seria de verdade o reino de Deus. Por quê? No versículo 1,
Jesus afirma o seguinte: garanto-lhes que alguns dos que estão aqui de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Quando um judeu ouviu aquela palavra, o que ele pensou? Israel vai ser levado a toda a sua glória do passado, mais ainda do que isso, e Deus vai restaurar Israel totalmente. Por que nós sabemos disso, irmãos? Porque lá em Atos capítulo 1, depois de Jesus ter morrido, ressuscitado, passado 40 dias com eles, no versículo 7, os discípulos se viram para Jesus e perguntam o quê? Senhor, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Já falei, irmãos, que era aquele momento que Jesus fez assim, ó. Entenderam ainda nada. 3 anos comigo. 40 dias comigo ressuscitado, glorioso aqui. E eles ainda não haviam entendido. E aí no versículo 7, Jesus diz, olha, não compete a você saber o tempo que o Pai reservou para a sua própria autoridade. Aí no versículo 8 ele diz, mas vocês serão minhas testemunhas. O tempo é de anúncio do Evangelho, não é de se preocupar com o reino. Ora, tempos depois, no texto que nós acabamos de ler, é isso que está na mente deles. Então, quando Jesus fala que eles vão ver o reino de Deus, eles, opa, nós vamos entrar nesse reino. E aí no versículo 2, Marcos registra, 6 dias depois, acontece a transfiguração que nós vimos aqui. A promessa se cumpre com um avant-première, como uma amostra grátis, como uma pequena demonstração do que seria a glória do reino que o Senhor Jesus estava falando aqui, e ele demonstra isso na transfiguração. Esse texto é importante também, meus irmãos, porque ela marca o começo de uma caminhada para a cruz, uma continuação desde que o Senhor Jesus falou da sua morte, do seu sofrimento, da sua crucificação para os discípulos. O servo está já definindo o seu destino marcado antes da fundação do mundo, isto é, que ele morreria pelos nossos pecados, ressuscitaria ao terceiro dia, como ele havia dito para Pedro, como vimos na última mensagem. Então, 6 dias depois, Jesus ter dito que alguns deles não veriam a morte antes de ver o reino de Deus, Jesus toma 3 dentre os 12 e leva-os até o monte, como ele havia dito, só alguns verão o reino de Deus. Eles levam para o alto do monte, um monte não identificado no nosso texto. Talvez eles pensaram que Jesus tinha em mente uma oportunidade para oração, talvez um retiro espiritual mais pessoal, mais íntimo, com menos gente. De fato, esses 3, Pedro, Tiago e João, tem alguma coisa em especial neles, porque são exatamente esses Jesus, em Marcos capítulo 5, tira consigo e entra na casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo que havia morrido. Lembra dessa mensagem? Ele não levou todos os discípulos, ele levou apenas Pedro, Tiago e João. E leva até ali, quando ele se vira para aquela menina e diz o quê? Talita cumi. Menina, levanta-se. E ele ressuscita a filha de Jairo. Agora, quem são esses 3 homens? Pedro se tornaria com João os principais entre os apóstolos nos primeiros capítulos de Atos. Eles são presos juntos, são chicoteados juntos. Eles são os 2 lados da mesma moeda, personalidades diferentes, mas parece que se completam no ministério. Pedro compõe com João e com outro Tiago, o irmão do Senhor, as 3 colunas espirituais da igreja em Jerusalém. Perceba, meus irmãos, como Jesus ele é estratégico. Eu lembrei agora do que a gente acabou de falar sobre o treinamento de líderes com o pastor Pedro. Outro Pedro, viu, irmãos? O de agora. Como é importante, irmãos, nós selecionarmos aquelas pessoas que o Senhor vai mostrando, o Senhor Jesus com certeza tinha uma visão perfeita sobre cada um dos seus discípulos, e prepará-los para aquilo que viria depois. E é por isso que Pedro e João em particular estão nesse grupo aqui no evento da transfiguração. O Senhor está trabalhando a vida deles, está mostrando porque no futuro eles seriam usados ali na igreja em Jerusalém. E Tiago? Esse Tiago aqui, irmãos, é aquele que é decapitado por Herodes logo no começo do livro de Atos. É aquele, meus irmãos, que com certeza foi usado até a sua morte, mas que o Senhor separou para o martírio. E por que isso é importante, meus irmãos? Porque o testemunho de Tiago e a sua morte depois impulsiona a igreja, motiva a igreja. Isso é algo tremendo. Tanto em Atos como na história da igreja, o martírio, a perseguição,
nunca causou desânimo. Na verdade, irmãos, no primeiro século se cunhou a frase tão famosa: o sangue dos mártires é semente do cristianismo. Quanto mais cristãos eles matavam, mais cristãos surgiam. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia, mais ela proclamava o evangelho. Então Jesus escolhe esses 3 homens, porque ele está preparando esses homens para o começo de liderar o grupo apostólico, os 12, que iriam começar a expandir o evangelho após a morte e ressurreição de Jesus. No versículo 3, a descrição que nós vemos aqui é familiar. Diz que ali Jesus foi transfigurado diante dele, suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-los. É interessante que a gente falaria hoje talvez outra expressão, né? Mas é a ideia de que é um branco que eles nunca viram antes. Marcos está descrevendo, na verdade ele não viu, mas Pedro viu e relatou para Marcos, para ele poder escrever o evangelho, aquilo que ele tinha visto no monte. Pedro, como é que foi lá? Marcos, eu não tenho como descrever. Eu nunca vi um branco como aquele. Sabe quando você leva a sua roupa para a lavandeira e ela passa na rocha? Não tinha Omo, não tinha Vênus naquela época. Eu não sei quais os produtos que eles usavam, mas eles passavam até a roupa ficar o mais branco possível, tirar o encardido. Talvez Marcos respondeu: sim, Pedro, e aí? Não chega nem perto. E aí Marcos escreve o quê? Um branco que nenhuma lavandeira no mundo consegue alcançar. Resplandecente. Eles têm uma visão, meus irmãos, que na verdade demonstrava a glória do Senhor, a glória do Cristo que eles estavam seguindo. Essa descrição, meus irmãos, lembra Moisés descendo do monte, com seu rosto brilhando diante da glória que ele havia visto ali na presença de Deus. Essa descrição lembra o Filho do Homem, que nós falamos aqui em outra mensagem, lá em Daniel, que tinha roupas brancas e rosto resplandecente. Essa descrição, meus irmãos, reflete que o Senhor que eles estavam seguindo, por um momento, havia removido o seu véu, seu disfarce temporal e comum. Foi removido para revelar aquilo que é eterno, aquilo que é glorioso. Sabe por quê, meus irmãos? Jesus não tinha nada de especial como homem. O profeta Isaías diz que ele não tinha beleza nem formosura. Ele não impressionava. Não, ele não era como Jim Caviezel no filme A Paixão de Cristo. Na primeira parte do filme, a mulherada olhou assim e falou: esse Jesus é bonito, hein? E realmente o cara era pintoso. Tinha nada a ver com Jesus da Bíblia. Nada a ver. Ele era tão comum que lá no Getsemane, quando ele é traído, ele precisa que alguém diga quem ele é. Porque ele não se destacava. Ele não se apresentava de uma maneira especial no meio dos discípulos. Era só um bando de galileus comuns. Felizmente nos filmes o colocam sempre com uma roupa diferenciada, com uma aparência diferenciada, mas ele era um homem comum. Ali, o comum, o véu do comum cai e a glória do eterno aparece diante daqueles homens. A glória daquele que reina para sempre aparece diante daqueles homens. Diante da glória do Senhor, toda dúvida daqueles homens começa a dissipar. Jesus está dizendo para eles: eu não sou mais um Messias qualquer que surge por aí. Eu não sou mais um rabi como tantos que surgiram por aí. Eu não sou mais um líder religioso. A mim e a você, meus irmãos, no dia de hoje, Jesus está dizendo através dessa passagem: eu não sou um espírito evoluído como alguns espíritas querem afirmar. Eu não sou mais um líder religioso. Eu não sou um guru. Eu sou o próprio Deus que se tornou homem, que viveu, que habitou entre nós, como Paulo também nos descreve em Filipenses capítulo 2. É isso que o Senhor Jesus está mostrando para eles. E amados, essa experiência iria marcar a vida deles para todo sempre. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, ele escreve o seguinte no versículo 16, preste bem atenção: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas,
quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do Senhor Jesus. Ao contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Quando? Ele continua. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ele está se referindo à frase que foi dita lá no batismo ainda. E ele termina: e nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Em 2 de Pedro, capítulo 1, Pedro está lembrando do texto que nós acabamos de ler nessa noite. Ele está lembrando, meus irmãos, da experiência tremenda que ele teve, e que ali, o mesmo Pedro, que no capítulo anterior foi criticado por Jesus, porque não estava compreendendo a missão, porque ainda via de maneira turva, né? Como aquele cego que foi curado em 2 etapas, lembra? Agora ele começa a ver algo mais claro. Agora ele começava a ver a glória do Deus a quem ele estava seguindo. O que nós podemos tirar para a nossa vida desse texto? O véu da humanidade de Jesus, irmãos, foi algo escolhido por ele para a sua vida aqui. Era algo necessário na obra de salvação, era necessário que ele fosse 100% homem. Era necessário que ele fosse completamente humano. Porém, hoje, nós podemos colocar véus, aparências, na nossa opinião sobre Jesus, e acabar nos relacionando com alguém que nós mesmos inventamos, e não com quem ele realmente é. Quantas vezes, irmãos, eu converso com algumas pessoas, e quando ela me fala sobre as suas opiniões com Deus, sobre Cristo, aí eu pergunto: de onde você tirou isso? Não, essa é a minha ideia. Mas pode isso agora? A gente formula uma ideia qualquer sobre a pessoa. É como se alguém nunca tivesse um relacionamento com você, mas tem uma opinião totalmente formada sobre você. Já pensou? Não seria justo, né? Você não ia gostar. E às vezes nós fazemos isso com as pessoas. Não as conhecemos, não convivemos, mas temos uma opinião formada sobre ela. Não sabemos nada sobre a vida da pessoa. O problema, meus irmãos, é que nós não estamos falando sobre ter uma opinião sobre qualquer uma, nós estamos falando sobre ter uma opinião sobre o Salvador do mundo. E não pode ser no achismo. Tem que ser menos achismo, mais Bíblia. Não pode ser na opinião que eu li em algum livro. Se esse livro não remete, não reflete uma exposição das Escrituras. Achei tão interessante, irmãos, ouvindo uma mensagem sobre as cartas de Apocalipse, e o pregador se ateve a toda a parte que Jesus falava. São 7 cartas, né? Jesus falava: eu sou aquele, e aí Jesus dava uma descrição sobre ele mesmo. E o pregador pegou cada uma dessas descrições para pregar uma mensagem sobre Cristo. Aliás, não tem assunto melhor. E nós precisamos, irmãos, conhecer o nosso Senhor a cada dia. Pedro, João e Tiago estão aqui tendo uma experiência única, em que o Senhor está quebrando paradigmas, quebrando preconceitos que eles tinham na mente, ainda depois de andar tanto tempo com o Senhor. E muitas vezes nós precisamos da mesma experiência para nós. Outra coisa, a glória de Cristo, que ele demonstra aqui, nos afirma também a confiança que podemos ter nele na nossa caminhada aqui. Irmãos, as aparências enganam. Ele era muito mais do que aparentava, não apenas um simples galileu. Nossa vida também é muito mais do que aparenta. Sendo dele, pertencendo ao Senhor, sendo servos dele, as piores derrotas, as maiores lutas, aquilo que aos olhos dos homens são o fim do mundo, o fim do poço, o fundo do poço, aos olhos do Senhor ainda é vitória. Aqueles que estavam ali ao redor da cruz disseram: pronto, agora acabou. Só era o começo. Semana passada, à beira de um túmulo, aquele irmão disse para mim: pastor, acabou tudo. Eu falei: não, irmão, é só o começo. A morte, que para alguns é o fim, para o cristão é o começo. A derrota, a luta, o problema, a tribulação, você pode colocar o que você quiser aí na lista,
que para muitos é de desespero, para nós é agir de Deus, é oportunidade, porque Deus está fazendo alguma coisa também através da luta. Deus está agindo e realizando também alguma coisa através da luta. Por quê? Porque a glória, meus irmãos, é maior do que aquilo que as coisas aparentam. Os discípulos, irmãos, infelizmente estavam movidos por olhar a aparência de Jesus. E agora ali no monte, Jesus remove o véu um pouquinho para dizer, olha, é isso aqui que vocês estão seguindo. É isso aqui que vocês estão andando. E sabe, meus irmãos, muitas vezes quando nós olhamos até o estado do cristianismo no mundo, não em todo ele, às vezes é desanimador. Alguns meses atrás eu conversava com uma irmã que havia viajado para a Europa. E ela viu em primeira mão aquilo que a gente só costuma comentar. O estado de um continente pós-cristão. Sim, há muitos cristãos na Europa, com certeza absoluta, mas a cultura não quer nada do cristianismo, as igrejas históricas estão sendo fechadas. Como eu relatei hoje de manhã, eu vi a foto dentro de um templo que outrora deve ter sido belíssimo, cheio de vegetação, de poeira, de peças quebradas, abandonado há muito tempo. E ela falou para mim que apesar do passeio, de tudo que ela viu tão bonito, ela voltou com um sentimento de tristeza ao ver o estado espiritual do velho continente, como é chamado, da Europa. E ela falou assim, pastor, a ideia que a gente tem é que o cristianismo acabou. Eu falei, é mesmo, irmã? Mas a irmã saiu dali desse jeito? Ela falou, não. Porque depois de alguns dias eu encontrei com um amigo meu e eu fui na igreja dele. As grandes catedrais de outrora estão sendo vendidas, estão sendo derrubadas. Mas das cinzas, irmãos, Deus está construindo uma nova igreja. Deus está agindo sim. É só você entrar no Facebook do nosso missionário em Portugal e ver que a obra de Deus continua. Como diz o velho hino, ninguém derruba a obra santa, não é mais ou menos assim? Não importa, meus irmãos, que infelizmente, por causa do liberalismo e do fracasso de uma parte da igreja de outrora, e essa parte tenha, de certa forma, morrido, o evangelho não depende dessas pessoas. Por trás da destruição, a glória do evangelho continua alcançando as pessoas. O que eu acho mais interessante é que recentemente um ateu extremamente famoso e respeitado afirmou o seguinte: um novo levante do cristianismo é a única esperança da Europa contra o avanço do islamismo. Pode uma coisa dessa? O camarada passou 50 e tantos anos tentando desacreditar o cristianismo. E agora ele reconhece que apenas a firmeza de propósito da cosmovisão cristã é a última esperança que se tem para conter o avanço claro que o islamismo está tendo na Europa. Dá vontade de perguntar para ele agora, né, Richard? Agora você fala um negócio desse, depois de ter combatido exatamente a fé cristã. Ou seja, meus irmãos, independente de como está a aparência da nossa vida, por trás dela existe o evangelho, a glória de Deus crescendo a cada dia, como era a realidade na vida do nosso Senhor. A natureza gloriosa do Messias revela quem ele é para os que o seguem. Em segundo lugar, essa noite, meus irmãos, do versículo 4 até o versículo 6, a natureza gloriosa do Messias o coloca acima dos vultos da fé. Na verdade, até o versículo 8, desculpe. A natureza gloriosa do Messias o coloca acima dos vultos da fé. O texto continua e depois deles verem Jesus resplandecendo as suas roupas, no versículo 4 diz que apareceram Elias e Moisés e conversavam com Jesus. Então esses homens que já estão impactados pela visão que eles estavam vendo em tempo real, ao vivo e em cores, são ainda mais impactados agora por algo surpreendente. Dois vultos, dois heróis da fé do Antigo Testamento se colocam na frente dele. Irmãos, isso não é pouca coisa. Você já pensou? Se nós estivéssemos aqui agora, não sei, Paulo e Pedro se materializando aqui na nossa frente, primeira coisa que eu ia fazer é dizer, com licença, e estender o microfone. Pedrão,
é contigo, tu estava lá. Estamos em Marcos capítulo 9. Então, meus irmãos, às vezes a gente olha, então apareceu Elias e Moisés e tarará, é interessante. Irmão, isso aqui é surreal. Esses dois homens cresceram ouvindo sobre Moisés e sobre Elias. Claro, sobre Samuel, sobre Daniel, sobre Davi. Esses três homens cresceram ouvindo do grande homem que Moisés foi, do grande homem de Deus que Elias foi. Quem são esses homens? Moisés foi aquele que foi usado por Deus para libertar o povo do Egito. Foi aquele usado por Deus para trazer as 10 pragas, entre elas, transformar água em sangue. Esse Moisés foi aquele que foi usado para dar a lei para o povo. Foi aquele que foi usado para levá-los do Egito até a fronteira da terra prometida, que depois seria conquistada pela mão de Josué. E quem é Elias? Um dos maiores profetas de Israel. Aquele que enfrentou o apóstata rei Acabe e a sua detestável e maligna esposa Jezabel. Uma dupla tão ruim que eu não conheço até hoje uma pessoa chamada Acabe e uma mulher chamada Jezabel. Você conhece? Ninguém quer. Porque foram dois dos piores personagens do Antigo Testamento. Elias, sem exército, sem nada, se contrapôs a esse casal maligno, aquele que orou e parou de chover por 3 anos, aquele que orou e fogo caiu do céu, consumiu o sacrifício diante dos falsos profetas de Baal e de Astarote. Muitos podiam aparecer naquele monte, meus irmãos, mas os dois que apareceram, com certeza, faziam parte do imaginário de Pedro, Tiago e João. Por que será que esses dois em particular apareceram? O texto não fala exatamente por quê. Mas é interessante, meus irmãos, que em Apocalipse capítulo 11, no último livro da Bíblia, o livro que fala praticamente só do futuro, nós encontramos um texto que fala o seguinte, capítulo 11 de Apocalipse, versículo 3. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros, que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo, que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Agora olha só quem são esses homens. Versículo 6. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova, durante o tempo em que estiverem profetizando. O segundo, e tem poder para transformar água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Lembra alguém que nós acabamos de ler hoje? Moisés e Elias. Há muitas teorias sobre o texto de Apocalipse 11, irmãos, mas para mim, eu prefiro deixar que a Bíblia explique a Bíblia. A Bíblia está dizendo, lembrando do que eles fizeram no Antigo Testamento, e hoje nós estamos vendo em Marcos capítulo 9, que eles aparecem com o Senhor, e nada na palavra é ao contrário do que ela está dizendo, e nada na palavra é ao acaso. Ao meu ver, Moisés e Elias, 2 personagens importantes do Antigo Testamento, judeus, aparecem a esses discípulos para conversar com Jesus, para fortalecer a confiança deles no Messias, que iria salvá-los e também restaurar o reino. O Senhor Deus está preparando aqueles discípulos, mostrando, olha quem você está seguindo, está tudo ligado. Esses são aqueles que lá desde o passado estão trazendo, preservando a palavra de Deus. Moisés, Elias, estão se opondo ao erro, estão se opondo ao engano. Esses são aqueles que estão trazendo o reino futuro que irá vir. E aí o texto continua. E aí o texto diz que então Pedro vira para Jesus. Aí chega aquela parte. Mestre, é maravilhoso estar aqui. Vamos fazer 3 tendas. Vamos fazer uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Talvez João dê uma cutucada dizendo, e nós? Não, a gente dorme no relento. Não importa. O importante é que eles fiquem confortáveis e a gente não tem que sair daqui. Pedro está meio, meus irmãos, passado, como a gente fala, né? Ele está tão entusiasmado, sem saber o que fazer, quase como um menino diante de um presente.
E aí ele oferece para fazer essas tendas, porque ele quer que esse momento de vislumbre da glória do Filho de Deus continue. Esse momento onde eles estavam impactados pela presença de dois homens importantes na história milenar do povo de Deus. Talvez, irmãos, por um momento, a presença daqueles homens parecia aumentar a autoridade, o valor que esses discípulos davam àqueles jovens de 30 e poucos anos que eles estavam seguindo para cima e para baixo, em Cafarnaum, na Galileia e agora até o alto daquele monte. É provável, meus irmãos, que agora eles começam a ver o Mestre como verdadeiro Messias. Porém, é mais provável que na mente de Pedro eles estivessem nivelados em importância. Uma tenda para Jesus, uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés. É provável, meus irmãos, que na mente de Pedro ele estivesse diante de três personalidades iguais. Percebe, irmãos, que ele progrediu na opinião. Antes, Jesus era o Messias, mas talvez não chegasse ao nível de um Moisés, de um Elias, daqueles grandes vultos do Antigo Testamento. Agora, diante da glória que ele viu e eles aparecendo, Pedro evoluiu na sua opinião. Ele nivelou os três. Não, agora Jesus está tete a tete, está nivelado com esses aí. Mas aí, alguma coisa tremenda acontece. No versículo 7, mesmo estando desnorteados pela transfiguração de Jesus, pela aparição de Moisés e Elias, ainda não havia chegado o fim daquilo que eles iriam presenciar. Subitamente, uma nuvem os envolve e lhes ouve uma voz dizendo: "Este é o meu filho amado, ouçam-no." Aqui está Moisés, está Elias, mas este é o meu filho amado, ouçam-no. A mesma voz, meus irmãos, que lá em Marcos capítulo 1, versículo 11, no batismo de Jesus, disse: "Tu és o meu filho amado, de ti me agrado." A frase dita pelo Senhor Deus removeu qualquer dúvida que poderia haver na mente dos discípulos sobre quem era aquele que estava ali no monte. Quem era quem ali no monte? Eles, Moisés e Elias, eram apenas homens. Eles, os discípulos, Moisés e Elias, não chegavam perto daquele que a voz disse: "Este é o meu filho amado, a ele vocês ouçam." Eles eram apenas servos, mas aquele cujo rosto e as roupas resplandeciam eram muito mais. Era o Filho de Deus. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque Deus está trabalhando a mente judaica desses homens. Na mente deles, a limitação do alcance que eles tinham para quem era o Messias. Era um grande conquistador, era alguém que ia fazer grandes coisas. Mas agora eles estão compreendendo que ele era mais ainda, ele era o próprio Filho de Deus. A frase que eles ouvem é seguida de maneira espetacular pelo retorno à normalidade. Então preste atenção, subiram ao monte, primeira grande coisa de impacto, Jesus se transfigura. Ele começa a ficar reluzente. E aí eles já estão assim, meu Deus do céu. E aí aparece Moisés e Elias, segunda parte. E eles já estão sem fôlego, sem saber o que fazer. E eles começam a falar coisas meio sem nexo, como: "Vamos fazer 3 tendas aqui." Mas aí, tudo isso é interrompido pelo terceiro ato. A voz que vem na nuvem e diz: "Este é o meu filho, ouçam-no." E depois que a voz ecoa, meus irmãos, há um ápice de normalidade. A nuvem se dissipa, a voz se cala e provavelmente o Senhor Jesus volta ao normal. E aí o texto diz: "Quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus." Não tem mais nuvem, não tem mais espetáculo pirotécnico, não tem mais voz como se fosse uma caixa de som enorme, não tem mais personagens do Antigo Testamento. Só resta quem verdadeiramente importa. Como Jesus, meus irmãos, tem sido substituído em nossa sociedade por tantas coisas. Como, infelizmente, até religiões que se dizem cristãs substituem o Senhor por homens como eu e como você, acreditando a esses títulos de santidade, quando eles são, na verdade, apenas pecadores.
quando eles são tão santos como qualquer outro cristão é, diminuindo Cristo e exaltando o homem. No Monte da Transfiguração ficou claro que o importante não eram os vultos do Antigo Testamento, o importante era o Filho que estava ali. Irmão, será que em alguma proporção nós temos idolatrado homens? Será que nós temos alguns Moisés e Elias na nossa mente? Será que nós precisamos ser admoestados pelas palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 3? Quando Paulo vira para aquela igreja que estava fazendo panelinhas, idolatrando pessoas, ele vira para eles e diz: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Meus irmãos, a igreja cristã, infelizmente, foi contaminada pela adoração à personalidade que é peculiar a outras religiões, mas não é peculiar à fé cristã. Como nós já falamos neste púlpito outra vez, vou repetir: na igreja do Senhor nós temos o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que recebe toda a honra e toda a glória. E nós estamos nivelados. Eu fico triste, meus irmãos, às vezes conversando com pessoas e vejo um exagero na forma, no deferimento como falam comigo. Certa feita, parece irônico, mas é trágico. Eu conversava com uma pessoa porque criticou alguma coisa que eu coloquei nas redes sociais, e eu respondi a crítica, ela respondeu, respondi, e assim foi. Lá pelo 15º round, ela deu uma olhada no meu perfil. Aí ela falou assim: não quero continuar porque o irmão é ungido do Senhor, eu não quero. A gente ri ou chora? Esse é o estado da igreja hoje, analfabeta biblicamente, que acha que você debater com alguém é desrespeito. E ela não podia discutir comigo porque eu sou pastor. Ganhei por WO. Porque se idolatram as pessoas. Porque as pseudo-igrejas e pseudo-pregadores que estão na televisão têm levado as pessoas a isso. Certa feita eu vi o vídeo de um desses camaradas chegando lá no prédio. Primeiro, uma pessoa grossa, rude com os demais. E segundo, as pessoas querendo tocar nele. Uma idolatria absurda de personalidade. Às vezes, irmãos, nós somos assim com homens de Deus que nunca buscaram ser idolatrados também. E nós acabamos os idolatrando por causa do valor que eles têm tido no reino de Deus. Foi-me relatado que quando um desses pregadores esteve aqui no Brasil, há mais ou menos 4 ou 5 anos atrás, numa conferência bíblica, uma conferência séria, ele ficou assustado com o assédio das pessoas. Um homem simples, que mora numa casa simples, que não é rico, apesar de viajar o mundo inteiro pregando. Quando chegou no Brasil, alguns, infelizmente, irmãos, quiseram tratá-lo como uma estrela, tratá-lo como um ídolo. E ele disse que estava a ponto de fazer lembra como Paulo e Silas? Em Atos, que as pessoas queriam oferecer sacrifícios a eles, quando eles fizeram milagres, e eles rasgaram suas vestes, dizendo: não façam isso, somos homens como vocês. Muitas vezes, meus irmãos, tal qual os discípulos aqui, sem palavras diante de Moisés e Elias, ok, não é toda hora que você vê vultos do passado que já morreram, não é verdade? Mas ainda assim, piores somos nós que às vezes idolatramos pessoas que estão muito bem vivas e no nosso meio. Os apóstolos, como bons judeus, estavam gostando bastante da experiência, do sinal miraculoso que estavam testemunhando e experimentando. No entanto, a ordem do Senhor Deus na nuvem foi: ouçam-no, ouçam o Filho. Acima, irmãos, de experiências, está a nossa necessidade de ouvir a voz do nosso Senhor. E, inclusive, esta voz que nos impede, que nos orienta para que não possamos entender mal as experiências, como muitos nos dias de Jesus compreenderam mal.
Se o nosso foco, amados, estiver nas experiências e não no Senhor, e não na pessoa dele, vamos compreender tudo errado. É por isso que tem gente que lê os mesmos textos que nós pregamos nas últimas semanas e entende exatamente o oposto do que aquele texto quer dizer. O texto mostra um milagre de Cristo para exaltar a Cristo. E a pessoa lê e diz: olha que milagre maravilhoso. Por quê? Porque tem uma compreensão pequena. Vê o sinal, vê a transfiguração, vê Moisés e Elias. O que a voz diz? Ouçam o Filho, ouçam a Jesus. Experiências com Deus, meus irmãos, são maravilhosas. Eu tenho algumas. Talvez você tenha até mais do que eu. Não sabe o que é mais importante do que experiências com Deus? O Deus das experiências. É conhecê-lo. O profeta do Antigo Testamento, ele admoesta o povo, não foi a tenhamos experiências com o Senhor e continuamos a ter experiências com o Senhor. Não é isso que ele diz. O que ele diz? Conheçamos e continuemos a conhecer o Senhor. Porque o povo estava oferecendo sacrifício e conhecendo um Deus que eles não tinham intimidade nenhuma. Era um Deus que era um perfeito desconhecido para eles. Portanto, amados, esse nosso Deus, esse nosso Senhor, precisa estar acima de qualquer vulto da fé, de qualquer experiência. A natureza gloriosa do Messias revela quem ele é para os que o seguem. Também o coloca acima dos vultos da fé. E para terminarmos, irmãos, a mensagem de hoje, versículo 9 ao versículo 13 vai nos ensinar que a natureza gloriosa do Messias o coloca como cumprimento das profecias. Ao descer do monte, Jesus dá uma ordem semelhante a outras que ele havia dado antes, uma ordem de silêncio, que eles não deviam compartilhar o que viram com ninguém. Porém, dessa vez a ordem tinha um prazo de validade. Qual era? Ele diz, até que ele ressuscitasse, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles obedeceram a Jesus, guardaram o segredo da transfiguração. Porém, ainda seguiam se questionando sobre essa tal da ressurreição dos mortos. Perceba, meus irmãos, que essa dúvida sobre a ressurreição dos mortos, ela não é de graça. Como eu já falei em outra mensagem, existiam dois grandes grupos no meio dos judeus. Quem eram eles? Havia mais, mas os dois principais eram os fariseus e os saduceus. Os escribas estavam ali, mas eles eram um grupo menos influente. Qual era a grande diferença entre os saduceus e os fariseus? Os fariseus, todos eles não prestavam para nada, mas os fariseus, eles criam nos milagres do Antigo Testamento, eles criam em tudo que está lá, eles criam na ressurreição dos mortos. Os saduceus eram os teólogos liberais da época. Os fariseus eram os crentes hipócritas da época, mas os saduceus eram os teólogos liberais. Por quê? Eles não acreditavam nos milagres do Antigo Testamento e não acreditavam na ressurreição dos mortos. Dá para compreender, meus irmãos, como que um pouquinho de liberalismo teológico contaminava já a mentalidade dos discípulos naquela época? Dá para entender, meus irmãos, porque hoje liberalismo teológico não é lugar onde nós devemos habitar. Pastor, o que é liberalismo teológico? É aquele que diz crer na Bíblia, mas faz sua própria leitura. É aquele que diz, não, a Bíblia é um ótimo livro, de bons conselhos. Mas e o mar vermelho que se abriu? Não, isso é uma metáfora. Alguns meses atrás, o meu filho ouviu de um pastor, que é professor dele na Universidade Federal, que a narrativa de Adão e Eva é um mito. Tenho pena da igreja pastoreada por esse camarada. Porque, meus irmãos, o liberalismo teológico começa a colocar dúvidas sobre a verdade bíblica no nosso coração, na nossa mente. E aí quando Jesus vira para eles e diz o quê? Olha, não fala disso não, até a ressurreição dos mortos. Aí eles ficavam entendendo, mas como assim? Qual a dificuldade de entender a ressurreição dos mortos? Ressurreição dos mortos. Estava morto, agora não está mais. Mas na mentalidade deles, meus irmãos,
Eles pensavam, talvez Jesus esteja falando sobre outra coisa. Talvez Jesus esteja falando sobre uma metáfora. Talvez Jesus esteja falando em figura de linguagem. Porque eles não conseguiam compreender o que o Senhor estava falando. Meus irmãos, é incrível como muitas vezes maus conceitos doutrinários, maus conceitos bíblicos chegam até o nosso conhecimento, se agarram em nós e nós levamos anos para se livrar deles. E para você não se sentir sozinho, eu já passei por isso. Aprendi coisas há 20, 30 anos atrás, as tomei como verdade, porque falhei em ser bereano. Lembra lá em Atos? Em examinar direitinho se as coisas são assim, os crentes de Bereia. E aí durante anos e anos e anos tive aquilo como verdade. Eu me lembro uma vez que eu estava numa aula sobre 1 Coríntios com o pastor Edson Naves, que nós conhecemos do livro que estudamos em escatologia ainda no prédio anterior. E aí o pastor Edson Naves leu o texto e mandou, sabe aquele míssel de quebra de paradigma? Tá. Aí eu, mais. Algo que eu cria de uma maneira há 15 anos, estava completamente errado. Frequentando uma igreja batista, lendo a Bíblia, já havia lido a Bíblia toda algumas vezes, lendo bons livros, mas parece, meus irmãos, que a minha mente fez um casulo ao redor daquela falsa verdade, e eu nunca a questionei, e a tomava como sendo algo que eu deveria crer. Ele colocou um versículo, explicou e quebrou. A mente dos discípulos, irmãos, está enclausulada e não consegue compreender o que ele queria dizer com essa questão de ressurreição dos mortos. E aí no versículo 11, eles trazem o questionamento que eles ainda tinham. Isso os leva a mencionar para Jesus um questionamento que na verdade é o questionamento que eles tinham ouvido lá dos de fora. E eles perguntam, por que os mestres da lei? Está vendo só, irmãos? O questionamento não é deles. O questionamento era aqueles que eram inimigos de Jesus. E agora eles já começam a ter dúvida também. Por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E os mestres da lei estavam certos. Eles estavam citando, irmãos, Malaquias capítulo 4, versículo 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Algo que Malaquias profetizou 400 anos antes de Cristo morrer. Então, meus irmãos, os mestres da lei não tinham falado nenhuma mentira. Nesse ponto, eles tinham falado a verdade. Antes que o Messias viesse, Elias precisava vir antes. Aí, Jesus traz uma informação preciosa. A resposta de Jesus foi positiva, ou seja, Elias já veio. Em Mateus capítulo 11, versículo 13 e 14, Jesus disse: pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, o Batista. Vocês quiseram aceitar. Este é o Elias que havia de vir. Jesus disse, meus irmãos, que a profecia de Malaquias havia se cumprido em João Batista, em que ele era o que veio preparar o caminho, está lá também no último capítulo de Malaquias, para a vinda do Messias. Por que isso tudo é importante? Você deve estar dizendo assim, pastor, o pastor está dando aula de Malaquias agora? Não, irmãos. Olha lá o ponto 3. Eu e você hoje estamos debaixo de profecia também. E da mesma maneira que a profecia se cumpriu para os 3 que estavam no Monte da Transfiguração, eu e você hoje estamos antes das profecias, esperando que elas se cumpram. Por quê? Porque da mesma maneira que a palavra de Deus profetizou sobre a vinda de Cristo, quero que você preste muita atenção, especialmente se você está nos visitando hoje. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Antes da vinda do Senhor Jesus. Sim, aquele que nasceu na manjedoura, o bebezinho, Natal, presente, Papai Noel, sabe como é que é? Antes de tudo aquilo, 400 anos antes, Malaquias disse que ele viria. Tá pouco? 700 anos antes, Isaías disse que ele viria. Tá pouco? 1000 e tantos anos antes, Davi escreveu sobre a vinda dele. Tá pouco? 2000 anos antes, Moisés disse que viria um profeta muito superior a ele. E a esse eles deviam ouvir. Esse mesmo Messias diz que volta para julgar vivos e mortos, para separar ovelhas
e bodes. O que você está esperando para acertar a sua vida com esse Messias que voltará? O que você está esperando para hoje começar a viver por Ele e para Ele? Você acha realmente que aquele que um dia disseram sobre ele que ele viria, ele realmente veio? Nem historiadores ateus negam que Jesus realmente pisou sobre a terra. Você acha que ele não cumprirá a segunda vez que ele prometeu que voltará para buscar o seu povo? A natureza gloriosa do Messias o coloca como cumprimento das profecias. E hoje, amados, ele continua sendo o cumprimento das profecias. Nós vivemos, amados, num mundo de ceticismo místico. O que é um ceticismo místico? Não se crê em nada daquilo que outrora foi anunciado, especialmente da mentalidade judaico-cristã. Ceticismo, dúvida. Mas, ao mesmo tempo, cresce o número daqueles que creem no sobrenatural. Agora há pouco nós falávamos sobre o colega de trabalho da irmã, que se diz ateu, mas vive chamando o nome de Satanás. Quer dizer, peraí, ele é ateu, mas acredita no diabo? Essa é a ideia de hoje, meus irmãos. Eu não quero nada que fale dessa velha religião opressora, dessa religião que tira a minha, entre aspas, liberdade. Mas cada vez cresce mais e mais o interesse pelo sobrenatural, pelo místico, desde que não seja um sobrenatural que nos leve até a cruz. Esse ceticismo busca apagar a crença em um Deus que intervém na nossa história, que participa dela. Mas da mesma maneira, irmãos, que Jesus está comprovando para os seus discípulos, aqui no texto, que ele estava cumprindo as profecias de séculos e séculos antes, hoje podemos confiar que ele cumprirá as profecias de que ele vem buscar o seu povo e vai reinar sobre tudo. De que a frase do Apocalipse, imortalizada por Handel na sua peça, e ele reinará para sempre, vai se cumprir. O rei está voltando. Ah, pastor, mas desde que a minha avó era garota se fala disso. Você já parou para pensar, meus irmãos, que no dia em que Jesus nasceu, havia lá, naquela época, uma velhinha que esperava desde menina a vinda do Messias, e encontrou com o Messias bebê no templo. Lembra desse texto? E ela glorificou a Deus, já idosa, porque ela finalmente viu, nas palavras dela, a salvação de Israel. Um dia aquela senhora foi uma menina e ouviu da sua própria avó, quando ela havia sido menina, que ela havia ouvido que um dia o Messias vem. E ele verdadeiramente veio. Desde que eu sou menino, eu ouvia da minha avó e do meu avô sobre esta bendita esperança do cristão. Não sou mais um menino. Na verdade, já estou perto de passar o primeiro século da minha vida. E um dia eu terei, talvez, a idade da minha avó. E eu ainda direi aos meus netos, o Messias vem. Isso não é fábula, isso não é conto da carochinha, isso é uma verdade bíblica, isso é um fato que o Senhor Deus deixou para nós, deixou hoje para cada um de nós, para que nós possamos meditar nisso e dizer, eu quero conhecer esse Messias que veio, que mostrou aos seus 3 discípulos a sua glória, que é superior a qualquer grande homem que esteja na palavra de Deus, muito mais dos que vivem hoje. E ele é o cumprimento de cada profecia, e hoje nós estamos debaixo de profecias também. Se essa noite, meu querido, Deus está falando ao seu coração, não endureça o seu coração. Entregue sua vida ao Senhor. Abra o seu coração diante de Deus e diga, Senhor, eu sei tão pouco. Na verdade, eu posso dizer que eu não sei nada. Mas uma coisa eu sei, eu ouvi hoje, que um rei amoroso virá, mas ele só é amoroso para aqueles que se renderem a ele. Para aqueles, meus queridos, que o encontrarem sem restaurar a sua vida, sem restaurar o seu relacionamento com ele vem apenas como juiz.
vem para julgar vivos e mortos, a mim e a você. A natureza gloriosa do Messias nos coloca seguros, debaixo dessas profecias, naquele, o Messias, que é o centro de tudo. Superior a qualquer coisa, superior a qualquer pessoa. E aquele que o Pai, no texto de hoje, diz: veja bem, ouçam a Ele, a ninguém mais. Oremos. Deus querido, muitas vozes, ó Deus, existem no mundo de hoje. Ideologias, filosofias. Mas nós, ó Deus, colocamos a voz do Teu Filho e da Tua Palavra acima de tudo isso. Nós colocamos, ó Deus, a voz que fala apenas da verdade eterna. A voz que nós ouviremos por toda a eternidade, acima de tudo isso. Que a glória do nosso Senhor possa resplandecer no nosso dia, mostrando, ó Pai, a verdade, a realidade por trás de tudo aquilo que nós vivenciamos. Muito obrigado, ó Deus, mais uma vez pela Tua Palavra, que vem nos alertar e nos lembrar que o Messias que veio, o Messias que mostrou a sua glória, é o mesmo que voltará para reinar sobre tudo. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos descansar seguros debaixo de tais promessas, debaixo de tais profecias. É em nome de Jesus que nós oramos esta noite, em nome do Rei que vem. Amém e amém.